A mesma palavra que Paulo falou àquela igreja, eu gostaria de deixar para você nessa noite. Não desanime, não desanime. Ainda que o desemprego bate a sua porta, não desanime, olhe para Deus. Ainda que o seu marido esteja longe dos caminhos do Senhor, a palavra para você nessa noite é: não desanime, porque Deus proverá. Talvez você entrou aqui nessa noite enfermo e doente, mas a palavra de Deus para você é: não desanime, Deus proverá, porque nós estamos diante do médico dos médicos. Aleluias. Então, queridos irmãos, não desanime. Olhe para o seu irmão que está ao seu lado e fala assim: olha, meu irmão, não desanime, porque Deus proverá. Aleluias. Deus proverá. Deus proverá, meu irmão. Deus proverá. Deus proverá. Deus há de prover, irmãos, aquilo que você precisa. Deus há de prover, irmãos. Se o seu problema, irmãos, é conjugal, Deus vai prover. Deus proverá. Se é familiar, Deus proverá. Se é financeiro, Deus proverá. Porque nós temos um Deus, irmãos, que trabalha por cada um de nós. E quando você estiver nas lutas, nas dificuldades da vida, ainda, irmãos, que exteriormente as pessoas olhem para você e falam assim: olha, o que adianta ir para a igreja? O que adianta fazer a obra de Deus? Orou 7 dias e nada mudou. Não é assim que as pessoas falam? Ainda, irmãos, que as pessoas olhem para você e digam que tudo vai dar errado. Ainda mesmo que você olhe e pense que aparentemente as coisas estão indo de mal a pior. O que eu gostaria de pedir para você é que você possa olhar para Cristo, que é o nosso autor e o consumador da nossa fé. Queridos irmãos, não olhe para baixo, porque quando você olha para baixo, você vai ver as lutas, as dificuldades, você vai olhar para as circunstâncias da vida, mas quando você olhar para os montes, é de lá que vai vir o meu e o seu socorro. Deus proverá. Diz o hino, acho que é o hino 4 da harpa, que diz assim: olha, não desanime, Deus proverá. Amém? Não é assim? Não desanimes, Deus proverá. Deus velará por ti. Não é assim? O hino diz isso, irmãos. Porque às vezes nós cantamos, louvamos, exaltamos o nome do nosso Deus, e quando passamos por adversidade, nós esquecemos de tudo. Mas a palavra diz: Deus cuidará de ti, meu irmão. É no seu viver, é no seu sofrer. Não desanime, porque nós temos um Deus que cuida de cada um de nós. O verso 17, se os irmãos quiserem acompanhar na Bíblia, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Queridos irmãos, se atente aí, os irmãos que estão com a Bíblia aberta. 2 Coríntios 4, verso 17. Porque a nossa leve, olha o que Paulo diz, irmãos. A nossa tribulação, ela é? A nossa tribulação é? Eu estava olhando o que significa leve no dicionário, diz que leve é aquilo que não tem peso. Leve é aquilo que não tem profundidade. Leve é aquilo, irmãos, que passa rápido, que se acaba rápido. E o apóstolo Paulo diz que a nossa tribulação, ela é leve. Em outras palavras, ela não tem profundidade. E ainda diz mais: a nossa tribulação é leve e momentânea. Em outras palavras, irmãos, ela tem tempo para acabar. A palavra momentânea diz aquilo que é passageiro. Diga para o seu irmão: meu irmão, a sua tribulação
é passageira. Em outras palavras, irmãos, o seu sofrimento vai passar. Você não nasceu, irmãos, para viver na prova. Sabiam? Você foi criado por Deus para viver na sua plenitude. Deus quer, irmãos, que sejamos o quê? Abençoados. Deus não tem interesse, irmãos, que nem eu nem você venha viver sofrendo, de cabeça baixa, decepcionado, cheio de dúvida, preocupado. Não, o nosso Deus, irmãos, quer que nós venhamos andar de cabeça erguida. Eu sei que eu estou passando por tribulação, eu sei que eu estou passando por dificuldade, mas a palavra do Senhor nos garante que as nossas tribulações, além de ser leve, é momentânea. Isso quer dizer, vai passar. A sua tribulação vai passar, a sua dificuldade vai passar, o desemprego na sua vida, meu irmão, vai passar, porque é isso que a palavra de Deus nos garante. Aleluias! É interessante, irmãos, que a mensagem de Paulo para a igreja naqueles dias é atual para os nossos. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela se renova o quê? A cada manhã. E às vezes o que eu estou falando aqui para você, você já leu várias vezes. Mas o Espírito Santo de Deus manda dizer para a sua igreja que as suas provações, que as suas tribulações são momentâneas. Ela tem dia certo para acabar, sabia, irmãos? As suas provações, irmãos, tem dia certo. Em outras palavras, tem data de validade. E sabe qual é a intenção de Deus, irmãos? Quando nós passamos por provações e tribulações, sabe qual é o objetivo de Deus, irmãos? Não é te derrubar não, meu irmão. As tribulações na minha e na sua vida, irmãos, não é para te afastar dos caminhos do Senhor, não. As provações e tribulações na minha e na sua vida, irmãos, é uma oportunidade que nós temos para nos achegar mais perto do nosso Deus. Sabiam, irmãos? A coisa está difícil, irmão, se aproxima mais de Deus. É tempestade, irmãos, parece que o barco da sua vida vai naufragar. Se achegue mais a Deus. Porque o único objetivo, irmão, das tribulações na vida do crente, irmãos, é nos aproximar mais de Deus. Deus quer, irmãos, que nos acheguemos a Ele. E nos acheguemos o quê? Com o coração contrito, com o coração quebrantado. Porque o objetivo de Deus, irmãos, não é te reprovar. O objetivo de Deus é te aprovar. É que na sua testa esteja escrito: vencedor em Cristo Jesus. E Paulo ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, irmãos, produz para mim, para você. Sabe o que é que produz, irmãos? Olha o que está escrito aí: um peso de glória. Olha, irmãos, a minha leve, a minha momentânea tribulação produz em nós, em mim e você, eterno peso de glória. E lá na última frase, irmão, do versículo, Paulo diz assim: acima de toda comparação. Irmãos, aquilo que a nossa mente, irmãos, aquilo que o nosso pensamento não pode imaginar, diz a Bíblia que aquilo que os olhos não viram, irmãos, e ainda não chegou ao coração humano, é o que Deus, irmãos, tem preparado para aqueles que o amam. Aleluias. Aquilo, irmãos, que os olhos não viram. Imagine coisa boa, irmãos.
aquilo que ainda não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado, irmãos, para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam. Então, irmãos, Deus, Ele te criou, Deus, Ele nos fez, irmãos, para que sejamos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, irmãos, não é a luta, não é a tribulação, não é a dificuldade dessa vida, irmãos, que vai nos abater. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, deixa eu ver se eu acho. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, se cuide, veja para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Em outras palavras, irmãos, você pode vencer. Pastor, mas a luta está tão difícil, mas a Bíblia diz que você pode suportar. Ah, eu vou desviar porque o negócio está... Não, você pode suportar. A Bíblia fala, irmãos, e a Bíblia nos garante que... Olha aqui o que diz o final: pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então você pode. Você pode. A luta não é para te derrubar. Essa dificuldade não é para o teu fim, irmãos. Essa crise, irmãos, não é para te destruir, mas é uma oportunidade para que você possa crescer mais. Ontem, sexta, eu tinha mandado fazer umas faixas aqui para o Congresso de Mulheres. E fui buscar. E o rapaz falou assim para o senhor, né? Ô senhor, o senhor me desculpe, porque com essa crise, rapaz, essa crise que está assolando o país aí, já vem coisa ruim. Essa crise me deu a oportunidade de ganhar muito dinheiro. Eu estou com mais de 250 faixas para fazer. O senhor me desculpe, não deu para fazer ela na igreja. Eu falei assim: rapaz, que bom, hein? A crise está dando uma oportunidade. E o que eu gostaria de falar para você, irmãos, aproveite, irmãos, essa crise que talvez você esteja passando. Seja no seu ministério, seja na sua vida conjugal, seja na sua vida, irmãos, profissional. E tire proveito, irmãos, dessa crise. Porque a crise, irmãos, não é para nos destruir, irmãos, mas veja a crise, irmãos, como uma porta, né, como oportunidade para o seu crescimento. Talvez essa crise foi gerada para que você venha se destacar, irmãos. E é isso que Deus deseja para cada um de nós. E em meio às crises, irmãos, existenciais, em meio às crises da vida, a intenção de Deus é que você olhe, irmãos, analise. Às vezes a gente tem que olhar para dentro de nós, né? O que eu estou errando? Por que isso está acontecendo comigo? E Deus tem nos dado uma oportunidade, irmãos, de crescimento em meio à crise. Então o que eu gostaria de falar, que você pode suportar. Para encerrar aqui, irmãos, verso 18, Paulo diz assim: olha, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Olha o que Paulo diz, irmãos. Ei, meu irmão, não se preocupa com as coisas que você está vendo, não.
Não se preocupa com as coisas que estão se colocando diante de você. Porque aquilo que você vê é passageiro, é temporal. Mas aquilo que você não vê é eterno. Às vezes, irmãos, nós estamos nos preocupando com o que está desenhando, irmãos. Os economistas, os políticos. E a gente falou agora, está feio, está russo. Não, irmãos. Todas essas coisas são passageiras, são temporais. Mas Deus está mandando você enxergar, não com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais. O Senhor está te dizendo: olha, tudo isso é passageiro, vai passar. Essa crise vai passar. Essa situação que você está enfrentando vai passar. É temporal. Mas se preocupe nas coisas que são eternas. Mateus capítulo 6, verso 33 diz assim: olha, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Todas as demais coisas nos serão o quê? Acrescentadas. Quando nós, irmãos, nos preocupamos em fazer aquilo que Deus deseja para nós. Deus, irmãos, Ele abençoa, né, a sua vida. Deus, Ele abençoa a minha vida. Porque a sua palavra diz que quando buscamos o seu reino, todas as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. Em outras palavras, quando você trabalha para Deus, Deus cuida da sua casa. Quando você trabalha para Deus, Deus cuida do seu casamento. Quando você trabalha para Deus, irmão, Deus cuida da sua vida profissional. Deus cuida do seu ministério. Porque a palavra nos diz, irmãos, que nós temos que nos preocupar primeiro com coisas que são eternas. E às vezes nós estamos nos preocupando com coisas temporais, coisas passageiras. E nessa noite o Espírito de Deus nos fala: é necessário, irmãos, que venhamos nos atentar para aquilo que para aquilo que não se vê, porque são coisas eternas. Grandes homens da Bíblia, nos momentos de maior dificuldades, mulheres também, Ele nos deixou o caminho, irmãos. Lá no livro de Hebreus, na galeria dos heróis da fé, todos aqueles homens e mulheres que têm os seus nomes escritos ali, foram pessoas, irmãos, que não se preocupou, não deu crédito, irmãos, para aquilo que eles ouviam. Sabia, irmãos? Eles não davam crédito, irmãos, para aquilo que eles viam. E quantas pessoas hoje, irmãos, querem alcançar a vitória, mas estão se preocupando? A situação está tudo escuro. Não, irmão. Está escuro porque está olhando para baixo, olha para cima. Aqueles homens e mulheres tiveram seus nomes escritos na galeria dos heróis da fé, irmãos. Porque foram homens, irmãos, que não estavam preocupados com a situação. Foram homens que não estavam, irmãos, preocupados com o que as pessoas falavam deles. Mas eles estavam mais interessados, irmãos, em agradar a Deus do que agradar ao homem. Porque quando nós queremos agradar ao homem, irmãos, nós desagradamos a Deus. O homem diz: olha, não tem jeito. Deus fala: tem jeito. O homem diz: acabou. Deus fala: não acabou. Em quem você tem crido, em quem você tem acreditado, em quem você tem depositado a sua fé. A pergunta é: para quem você tem olhado? Ou é para Deus ou é para as dificuldades? Você está olhando para os problemas ou para aquele que pode solucionar os problemas? Você está olhando, irmãos, para o que diz os médicos ou para o que diz o médico dos médicos? Aqueles homens, irmãos, estão com seus nomes lá, porque foram homens, irmãos, que pela fé acreditaram, e aquilo que o Senhor falou, o Senhor cumpriu na vida deles. E nessa noite, irmãos, aquilo que Deus falou ao seu respeito, Deus é o mesmo ontem, hoje
e eternamente. E se Ele tem promessa na sua vida, creia, porque Ele é fiel para cumprir. Deus é fiel para cumprir, irmãos. Mesmo que a tempestade queira balançar o seu barco, Deus continua fiel. Mesmo que todo mundo diz, não tem jeito para fulano, Deus continua sendo Deus, irmãos. Mesmo que as circunstâncias, irmãos, sejam contrárias, Deus continua sendo fiel. E no tempo de Deus, porque isso vai passar, isso é leve, é momentâneo, Deus ele vai te dar a vitória. Se coloque de pé neste momento. Chamar o Rodrigo. Cadê o Rodrigo? Pedir para ele repetir aquele hino aqui. Se você cair, né, irmãos, ele te levanta. O que tem te desanimado, irmãos? Paulo falou, olha, não desanimes. Paulo falou, olha, a nossa tribulação é leve e é momentânea. Paulo falou, olha, não olhe para aquilo que está na sua frente. Porque se você olhar, pode ser o seu filho. Olhe para Deus, porque a vitória vem dele. E nessa noite eu gostaria de orar com você. Talvez você está aqui sem solução. Talvez você tenha falado para o Senhor, Senhor, é o último dia que eu estou indo na igreja. Se o Senhor não mudar a minha história, eu não vou mais. Esta palavra foi para você. Se você está aqui e você já está desenganado pelos médicos, eu gostaria de falar que esta palavra também é para você. E nessa noite eu gostaria de te convidar aqui na frente, que nós estaremos orando por você. Eu não conheço o seu problema, não sei qual é a sua dificuldade, mas a única coisa que eu sei, que o Deus ao qual nós servimos é um Deus que muda a história. E assim como Ele mudou a minha história, Ele vai mudar também a sua história. Amém? E nessa noite, Deus Ele fala contigo. Vem aqui à frente, nós estaremos falando com você. Pode vir. Aleluia. Ergue agora a cabeça. Aleluia. Pode crer. Não fique triste. Porque para tão cedo assim, até diz que Deus te esqueceu, mas Ele não esquece você. Vamos orar. Pois Ele está contigo aí. Deus já mudou teu cativeiro. Repreendeu o devorador. Reclamou a tua cabeça e toma posse da vitória. A sua bênção já chegou. Se você cair, Ele te levanta. Se você chorar, Ele te consola. Quando o oprimido, Ele te liberta. Ele é Deus de ontem e de agora. Declare que você é o vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Solte para cima através do abismo. Saber se cala força, seja o vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Pôs suas correntes caídas no chão. Você está livre a poder voar. Voa agora nas asas do vento.
A vitória é sua. Deus mandou eu te dizer. Recebe em nome de Jesus. Para agora de sofrer. Erga a cabeça. Em nome de Jesus. Erga a cabeça. Aleluia. Irmão, nessa noite eu gostaria de perguntar se alguém nessa noite que quer se decidir por Jesus, alguém que ouviu esta palavra e foi tocado em seu coração, nessa noite quer entregar a sua vida para Jesus, ou até mesmo aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida.